Agora a gente vai cair um pouquinho aqui para o Brasil, né? Para a situação da construção do que aconteceu no Brasil. A gente veio para uma redemocratização, né? No sentido de passar por uma ditadura, voltar a ter uma democracia. Aí eu vou falar em termos constitucionais para tentar facilitar um pouco aqui a fala para o André, mas é o seguinte, a Constituição brasileira é uma das coisas mais bonitas que vocês vão ver no mundo, porque é um esforço de pessoas que têm pensamentos diferentes em construir algo para uma nação. Nós perdemos nossa democracia e nós agora estamos ganhando ela de volta. Como é que a gente quer essa democracia? Então, foi um suspiro de liberdade. Se você, cara, eu juro para você, se você chegar para alguém, quer conquistar alguém que seja democrata, sussurra no ouvido dessa pessoa qualquer um dos 5 primeiros artigos da Constituição. Eu vou te falar, arrepia de tão bonito que é, tá certo? Pode pegar lá qualquer artigo que é bom. E aí o que acontece? Você teve esse momento e a Constituição brasileira ela trouxe muita coisa boa. Garantias individuais, direito à propriedade, porque tinha muita gente dizendo, não, porque vão acabar com a propriedade privada. Não, a propriedade está lá garantida, mas tem um detalhe, ela deve observar a sua função social. Para que serve uma casa? Para morar. Então tá, tem alguém morando? Tem, então beleza, a pessoa mora. Ah, não tem ninguém morando, a pessoa não usa. Tá bom, então dá para usar para alguém. Então essa é a forma. Uma outra coisa também, a questão das terras devolutas ou das terras que não são exploradas ou ainda do pessoal que usa isso para especulação. Essas terras elas têm que funcionar para função social, seja ela preservação ambiental ou ainda para plantio ou ainda para o desenvolvimento. Então, assim, a Constituição ela tem muitos elementos positivos. Tanto é que a direita, mas eu estou dizendo a direita agora, mas é um nicho que Darcy Ribeiro, que falava que era a parte mais podre da nossa sociedade, que é esse pessoal mesquinho, tacanho, que quer derrubar a democracia, que eles estragam esse pensamento democrático, esse pensamento constitucional. E com isso vem emendas à Constituição que só vem a prejudicar ela. Então a gente acaba regredindo mais do que subindo. Então, assim, André, eu queria que você falasse um pouco, fizesse um paralelo também, né? Como é que foi para você, né, na sua opinião, essa ascensão do Bolsonaro, do bolsonarismo? Qual que você acha que foi o terreno? Você acha que teve um terreno muito similar ao que houve com o Trump? Você acha que não tem muito? Como que você vê essa ascensão do Bolsonaro no Brasil? Tem alguns paralelos, eu até já fiz isso no meu artigo que foi publicado na revista Saúde em Debate. Você percebe que tem alguns paralelos entre o que aconteceu nos Estados Unidos e o que aconteceu no Brasil. Então eu vou comentar alguns dos paralelos, mas tem também algumas das diferenças. Qual é um paralelo? Um paralelo é que na década de 90, nos Estados Unidos, começou a se implementar uma política que muita gente chama de neoliberal, enfim, se quiserem usar esse termo ou não, eu acho que é uma escolha, mas o fato é que é uma política pró-grandes corporações. E aqui no Brasil, isso também aconteceu com o governo Fernando Collor. Então você já tem um período aí que você tem uma Constituição com um olhar social-democrata. Eu concordo muito com você, a nossa Constituição ela tem muitas coisas belíssimas, eu acho que é uma Constituição extremamente avançada, perto da história brasileira. Ela é uma Constituição que assim, é como se a história brasileira passada não fosse compatível com a Constituição, porque a Constituição é muito mais democrática e é muito mais antipatrimonialista e muito mais social-democrata do que toda a história brasileira passada foi. Então, ela tem realmente méritos extraordinários. Mas a verdade é que os governos que foram sendo eleitos pós a aprovação da Constituição foram governos que não tinham um olhar social-democrata. O governo Collor claramente não tem esse olhar, e quando Itamar assume e vem o Plano Real, e depois vem o PSDB, embora o PSDB tenha social-democrata no nome do partido, o PSDB que assume naquele momento já era um PSDB e já era uma social-democracia, que foi uma coisa que aconteceu com a social-democracia em boa parte do planeta Terra, e não aconteceu só com
os liberais lá nos Estados Unidos, que nunca foram social-democratas, mas foram ainda mais para a direita. Aconteceu também na Grã-Bretanha com o Partido Trabalhista Britânico, então é uma coisa mundial. E o Fernando Henrique fez um governo de privatizações, um governo que teve as privatizações como um dos seus caráteres mais importantes. E mesmo as administrações petistas, que têm méritos, têm políticas focalizadas, tiraram muita gente da pobreza de forma temporária, com políticas sociais, e ampliaram investimentos em direitos sociais, os governos petistas, que têm todos esses méritos, a gente poderia falar de outros, também têm problemas. E os problemas dos governos petistas foram justamente não ter sido governos, de fato, profundamente de esquerda, em todas as dimensões. E qual seria uma política de esquerda? Seria uma política que, por exemplo, modificasse o caráter regressivo da tributação brasileira. O Brasil tem uma das tributações mais regressivas do planeta Terra. Nós cobramos muitos impostos da classe trabalhadora e daqueles que produzem, a classe trabalhadora e o setor produtivo, que inclui fundamentalmente a classe trabalhadora e aqueles que investem na produção. É daí que a gente tira nossa tributação, e nós tributamos muito pouco patrimônio, renda, e nós tributamos muito pouco o setor financeiro e bancos e tudo mais. E dividendos empresariais nós paramos de cobrar justamente durante o governo FHC. E o PT, que governou o Brasil durante 14 anos, tem méritos, como eu já levantei, mas não modificou essas coisas. Não bateu de frente com a oligarquia brasileira, não bateu de frente com as grandes corporações brasileiras. Se tivesse batido, talvez tivesse caído antes, porque a gente não sabe se o caráter golpista desse pessoal, o que é que teria acontecido. A campanha poderia ser ainda mais dura contra o PT. Olha só, isso a gente não tem como saber. Mas, ao não ter feito isso, ao não ter modificado essa estrutura, o que a gente sabe é que isso gerou uma insatisfação tanto na classe média quanto setores da classe trabalhadora, e nós tivemos a penetração do conservadorismo cultural nas comunidades carentes via igrejas neopentecostais. Então nós tivemos penetração do conservadorismo cultural nas igrejas neopentecostais na periferia, nós tivemos a penetração do ideário liberal e libertário de direita e anarcocapitalista pelas redes sociais. O YouTube foi muito importante para isso. Nós tivemos a propagação dessas ideias liberais na classe média por vários veículos de forma ainda mais forte durante os governos petistas. E aí, quando vem o Bolsonaro, ele consegue unificar esses setores diferentes de insatisfeitos em uma única candidatura. Porque como é que ele faz isso? Ele pega o setor evangélico com o discurso de que o Brasil é um Estado cristão. Ele tem uma fala famosa de que o Brasil não seria um Estado laico, é um Estado cristão. Eu usei até essa fala num vídeo que eu criticava o Bolsonaro no meu canal, A Nova Máquina do Tempo, na época da eleição. Então ele pega os neopentecostais, ele pega o setor empresarial, os libertários de direita, os liberais, parte da classe média que aderiu a isso, formadores de opinião, usando o Paulo Guedes. É muito oportunismo, ele nunca foi liberal em nenhum momento da vida dele, mas ele pega esse pessoal via Paulo Guedes, não é? E ele pega, portanto, um conservadorismo cultural em geral e o antipetismo enquanto um movimento político que estava ascendendo naquele momento. Ele faz isso não sozinho. A articulação dessa estratégia vem muito do Steve Bannon, que, aliás, também ajudou a estratégia do Trump, e a influência que ele teve sobre os filhos do Bolsonaro, e a influência também que vem do Olavo de Carvalho. Ou seja, foi a combinação de todos esses fatores que canalizaram a ascensão do bolsonarismo. E o uso do Big Data, tanto lá com o Bolsonaro, quanto na Grã-Bretanha com o Brexit e o Boris Johnson, quanto aqui no Brasil, é uma estratégia previsível para pessoas com essa ideologia. Percebe? Não é que o Big Data fez eles ganharem isoladamente, mas o Big Data e o uso de redes sociais, Facebook, disparos de mensagem em excesso, fake news no WhatsApp com grande quantidade, todas essas são estratégias esperadas e previsíveis para pessoas com a ideologia neofascista que combina recusa da modernidade, combina tradicionalismo e, no caso brasileiro, combina com o pensamento libertário de direita.
O que o Trump, no discurso, teve que ser diferente. O Trump, como a conjuntura americana era diferente, ele teve que rejeitar o pensamento anarcocapitalista, ele teve que rejeitar o pensamento libertário de direita no discurso. Na prática, a gente sabe que não foi assim que ele governou. E quem, como eu, acompanhou a campanha, sabia que Donald Trump era um mentiroso, que ele não faria isso. Mas no caso de Bolsonaro, foi a reunião desses diversos fatores, percebeu? Os neopentecostais, os libertários e liberais de direita da classe média, especialmente, o uso das redes sociais, tudo isso viabilizou uma ascensão, e essa ascensão se tornou possível porque no Brasil nenhum governo fez valer a Constituição Federal, ou seja, nenhum governo conseguiu garantir de forma ampla os direitos sociais que lá estão e a expansão desses direitos. Nenhum governo conseguiu fazer isso. O que chegou mais perto de fazer um pouco mais foram justamente os governos petistas, e exatamente por fazerem um pouco mais do que os anteriores em termos de política social, isso ativou ainda mais o ódio da classe média, porque a classe média começou a ver a presença cada vez maior de classes que eles estavam, principalmente elite, né, e parte da classe média, começaram a ver com cada vez mais a presença das pessoas mais pobres nas universidades, nos aeroportos, e essa é uma classe, a antiga aristocracia brasileira, não é? Tanto da elite econômica quanto de setores da classe média, que na verdade são preconceituosos mesmo com gente pobre, com gente humilde, e que acham que é um privilégio deles esses espaços da universidade, dos aeroportos e tudo mais. Então tudo isso foi uma tempestade perfeita que permitiu que um despreparado, que uma pessoa tosca e com um grau, eu diria até significativo de ignorância em relação a muitas questões, chegasse e ascendesse à presidência do Brasil. Talvez se você não tivesse a tempestade perfeita de tudo isso e a facada, talvez Bolsonaro não tivesse chegado à presidência. Você teve que ter muitas coisas operando simultaneamente para que Bolsonaro pudesse ascender. Foi a combinação de todos esses fatores.